A Maria Maciel, ela está com uma advogada que vai dar dicas muito importantes para a gente. Preste atenção nessa reportagem, nesse ao vivo agora, porque você pode estar pensando aí, de repente, entrar num consórcio, né, para financiar, para conseguir comprar um carro, um veículo, como foi o caso dessa senhora aí da reportagem. Então, como é que faz para não ser vítima, né, Maria? Porque é muito triste, uma senhora que investiu aí R$ 2.000 e agora ficou no prejuízo, não vai conseguir mais recuperar esse dinheiro, né, Maria? Isso mesmo, Beatriz. Então, foram pessoas que compraram, né, entraram aí nesse consórcio para comprar uma moto, outras pessoas carro, por isso o valor aí de mais de R$ 10.000 e acabaram tendo esse prejuízo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nos documentos apresentados por uma das vítimas é que no papel, nesse contrato, não aparecia o nome consórcio, né? Tratava-se de uma cooperativa financeira, uma associação cooperativa financeira. Então, qual é a principal regra? Como que é esse documento? Quem vai explicar para a gente direitinho tudo isso e está aqui comigo agora é a Larissa César, que é advogada e especialista em contratos. Boa noite, Larissa. Boa noite, Maria. Bom, Larissa, primeira coisa, como é que você caracteriza um contrato de consórcio? Como é que ele é no papel? Vem escrito? O que vem escrito nesse papel? Boa noite, Maria, boa noite a todos. Quando a gente se depara com a situação de consórcio, o ideal é que a parte, ou seja, a pessoa, o cidadão, observe no contrato que esteja escrito lá, contrato de participação em grupo de consórcio. Logo no iniciozinho, tem lá o contrato e no objeto, após a qualificação das partes, vai lá estar discriminando que aquele contrato se trata de um consórcio, do qual a parte, ou seja, eu falo parte, mas o cidadão que realizar o consórcio vai poder fazer o pagamento mensal de parcelas iguais, principalmente se tiver lá dizendo que há a possibilidade de fazer o lance a qualquer momento, tá certo que há essa possibilidade, ou ele ser contemplado pelo sorteio. Também é muito importante ele observar em relação à taxa de administração, certo? Em relação a isso e principalmente se está de acordo com a legislação vigente em relação a consórcios. Para quem não sabe, a Lei 11.795. Quando você fala em lei, né? Hoje qualquer pessoa, qualquer administradora, empresa pode oferecer consórcio? Como é que funciona? Não, a administradora, para ela oferecer consórcio, ela tem que estar cadastrada no Banco Central. Qualquer cidadão com acesso à internet pode acessar o Banco Central e lá vai estar listando todas as administradoras de consórcio. Todas as administradoras de consórcio têm que estar lá listadas no Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central é o órgão que fiscaliza as administradoras de consórcios. Também é ideal a administradora de consórcio estar associada, não é obrigatório, mas está associada à ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, para dar mais credibilidade para a administradora, que é o ideal. A gente sabe que num consórcio existe, como você falou, lance e sorteio, essa possibilidade. E o que chama a atenção nesses casos das vítimas é que elas desembolsavam um valor muito grande logo no início, que seria uma entrada e com já a garantia de que ele realmente conseguiria aquele bem, o que na prática não funciona assim. Não funciona. No caso, no contrato de consórcio, como a gente fala rapidamente, no contrato de consórcio tem que estar lá previsto que a pessoa que vai ser associada nesse grupo, ela vai ter que pagar mensalmente um valor lá discriminado, tá certo? Mas que há a possibilidade, não é a qualquer momento, de que ela pode ser contemplada por um sorteio, pode ser de início ou pode ser ao final, ou ela pode dar um lance para poder adquirir aquela carta de crédito. E qual o cuidado que a pessoa deve ter, né? Você falou aí de consultar o Banco Central, mas na hora ali, você não tem como consultar. O que pode você desconfiar naquela hora? Será que essa empresa é idônea? Será que ela não é? Como é que eu faço? A primeira coisa que a pessoa deve fazer quando ela vê uma oportunidade na internet, porque normalmente a pessoa chama atenção pela internet, vê um patrocínio, uma publicação patrocinada, vê uma publicação no marketing de redes sociais dizendo que tem aquele carro, aquele veículo, aquela casa que está sendo num preço mais vantajoso desde que seja de um consórcio, é pesquisar
pode ser pela internet ou pelas pessoas que estiverem lá na rede social ou site, qual a procedência dessa empresa. Como? Buscando o CNPJ, pesquisando pelo nome da empresa no site. Além disso, poxa, essa empresa ela está cadastrada no Banco Central, mas a gente não tem nenhuma procedência, não sabe qual a origem dela, não sabe nada. Procure no site do Procon, o Reclama Aqui, sabendo se tem outras reclamações dessa empresa. Tá certo? Até, acho que é uma dica também válida, até no local onde essa empresa existe fisicamente. Perguntar para vizinho, para de repente ali na redondeza, olha, você sabe se essa empresa não é assim também? Pode funcionar? Pode, principalmente se você vê que essa empresa não é da localidade de Maceió. Muitas pessoas, principalmente que podem cair nesse golpe, não têm a diligência de buscar se o local físico dessa empresa é aqui em Maceió. Normalmente são empresas de outros estados e que adotam o endereço aqui, o que não é o correto. O correto é você buscar pelo CNPJ, se aquela pessoa jurídica, aquela empresa, ela realmente tem a possibilidade de ser um consórcio, porque está lá no CNPJ dela, e se o endereço da empresa corresponde aqui. Mas, além do local físico, o ideal mesmo, é buscar nos sites de reclamação do cidadão, que é o Procon, ou Reclama Aqui, para saber se aquela empresa como é que a gente pode dizer, diligente, ela realmente oferece, ou se ela tem várias reclamações. Isso é ideal para que a pessoa que for fazer o consórcio não caia numa situação dessa. Agora, em relação aos pagamentos, né? A gente viu que essas pessoas pagaram lá em dinheiro vivo, né? Não tinha boleto, não tinha nenhum número, era um dinheiro vivo. A pessoa foi lá, entregou o dinheiro, recebeu um recibo, né? Não discriminando do que se tratava. Isso também dá para desconfiar. Com certeza. Normalmente, quando a empresa é diligente, no caso, ela é boa, para falar mais coloquialmente, quando ela é boa, ela normalmente emite uma nota fiscal com o CNPJ, com todos os dados da empresa, do que se trata aquele pagamento. Normalmente, ela emite um recibo de pagamento do qual você, ou um boleto, no recibo de pagamento não, um boleto do qual a pessoa que está participando do grupo de consórcio realizará mensalmente esse valor. E o valor tem que ser fixo. É muito importante a pessoa ter essa diligência de eu vou assinar um consórcio, a minha parcela é esse valor. Não pode ser a mais ou a menos, salvo se a pessoa quiser fazer o lance, para poder ser contemplada. Em relação à desistência, então essas pessoas também chegaram a desistir e foram pedir o dinheiro de volta. Como é que funciona a desistência num consórcio? No caso da desistência, a pessoa que está fazendo o consórcio tem que notificar a administradora de consórcio tem que notificar, entrar em contato com os responsáveis dizendo que não há a possibilidade mais de dar continuidade. E no contrato, que é importante você ler o contrato que você está assinando, ver lá as regras, os regramentos que se aplicam no caso de rescisão de extrato, que pode estar lá o nome no contrato, rescisão de extrato, vigência, toda essa parte no contrato, quando você lê, vai estar lá constando o regramento de rescisão contratual, ou seja, de como você pode sair dessa relação, tá certo? Normalmente o quê? Dependendo da situação que possa estar lá no contrato, se a pessoa realmente quer sair e a administradora do consórcio não tem culpa nessa situação, haverá um pagamento de multa ou uma retenção dos valores. Caso a administradora de consórcio tenha a culpa, aí o consumidor ele poderá sim reaver toda a quantia e, a depender da situação, cobrar indenização pela falta de diligência da administradora do consórcio, mas também dependerá do caso. Agora, uma pergunta que interessa também a muita gente, principalmente essas pessoas que foram lesadas. Quanto tempo elas têm para judicializar isso? Esse contrato, ele tem uma validade? Por exemplo, as pessoas que não receberam nem o bem, nem o dinheiro? Depende. Na parte civil, se for entrar na parte de consumidor, dependerá da situação. Normalmente a pessoa já entra com a ação de rescisão contratual quando se tratar de um consórcio, um contrato de consórcio verdadeiro. A pessoa pode entrar com uma ação de rescisão contratual tendo os prazos da lei
que rege o consórcio. Contudo, nesse caso específico, que houve realmente uma fraude, isso se trata de estelionato, que é um crime previsto no artigo 171 do Código Penal, e a pessoa agora, atualmente, que houve uma alteração legislativa, a pessoa tem um prazo de 6 meses para poder denunciar nos órgãos competentes, Ministério Público, delegacia, qualquer instituição dessa parte. Ok, muito obrigada, muito esclarecedora. Obrigada a sua você. entrevista, Larissa, é importantíssimo isso. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas, primeiro, com relação a esses anúncios de internet, essas promoções. É claro que aquela pessoa que está esperando a oportunidade enche os olhos, né? Eu vejo para essa senhora dizendo, era o sonho da minha filha, quando ela viu aquilo. E ela viu que muita gente tinha conseguido a moto através desse consórcio, ela correu lá para fazer, mas tem que tomar muito cuidado mesmo e outras pessoas, se também foram lesadas, devem procurar a delegacia. Eu volto com você, Bia. Perfeito, Maria. Muito obrigada pelas suas informações e também da Larissa, né, advogada que é especialista, né, em direito do consumidor. Veja só, ela falou coisas super importantes aí. Ela fala que para você entrar no consórcio, você tem que primeiramente saber se a empresa é idônea, se a empresa, como ela disse, é boa, se dá para confiar nessa empresa. Então, você tem que saber se ela tem CNPJ, se ela tem uma sede fixa, um escritório aqui na cidade. Seria muito importante que você também possa visitar até esse escritório, né? Saber se há uma empresa física e também se as parcelas do consórcio são fixas. Esse foi outro ponto que a advogada explicou e que no caso da sua entrevistada, Maria mais cedo, ela disse que primeiro teve que dar uma entrada, não é? E depois pagaria aí parcelas menores. Eu queria até que você desse esse exemplo aí para quem está em casa de novo, no caso da sua personagem, né, que sofreu aí essa fraude. Quanto era mesmo que ela ia pagar? Bom, nesse caso dessa vítima, o que aconteceu? Quando ela foi para fechar esse contrato, os contatos iniciais com essa empresa foram todas por telefone, redes sociais, o aplicativo de mensagens. E aí no dia marcaram, então, olha, dia tal você vem aqui para fechar o contrato e você precisa pagar R$ 1.800, que é a entrada que vai garantir que você vai receber a moto. Isso foi passado para essa vítima. Então, além desses R$ 1.800, ela ainda pagou depois, porque passou o prazo, ela não recebeu a moto e aí disseram a ela, olha, para você conseguir a moto, você tem que pagar mais uma parcela de 300 e pouco. Então, ela pagou mais esse valor. Então, o prejuízo dela foi de 2.000 e pouco. Então, quer dizer, não havia essa história de lance. Havia ali, nesse caso, a garantia de que ela teria a moto se ela pagasse esse valor de entrada, como a promessa foi feita também a outras vítimas que pagaram, por exemplo, R$ 10.000, que teriam o carro em 20, 30 dias. Então, segundo ela, quanto menor o prazo, maior o valor que a pessoa tinha que pagar de entrada. Então, foi mais ou menos assim, viu, Beatriz? Pois é, importante você dizer para quem está em casa refletir, né? Pare um pouquinho e pense agora. A pessoa dá R$ 1.800 de entrada, né? E depois pagar uma parcela aí de R$ 300, veja que diferença. Isso, claro, a pessoa que está pagando nem imagina que vai ser vítima de um golpe. Para ela está sendo um excelente negócio, porque a ansiedade é tão grande, né, em conseguir o bem, mas vários cuidados aí não foram observados. Então, essa negociação por meio de telefone, de mensagem, não saber se a empresa tinha um histórico, né? Bastava digitar na internet, gente. Se vocês estão hoje fazendo negócio com uma empresa, digita o nome da empresa na internet, olha lá o que aparece, né? As notícias, os comentários das pessoas. É muito importante. E perguntar a alguém que já tenha feito negócio, né? Que até já tenha conseguido um bem por aquela determinada empresa. Então, ficou aí o recado muito importante para você que está em casa, que quer assinar um contrato, observe tudo isso. E essa questão da parcela é muito importante, né? São parcelas fixas que têm que ser pagas no consórcio. No modelo de consórcio é assim. Em alguns casos, aí sim, a pessoa pode dar o lance, mas tem que ser muito bem observado os grupos, a faixa do lance que vai ser dado, porque nem quando a gente dá o lance, às vezes, é uma garantia de que vai ter o bem. Dependendo do lance que você der, outra pessoa pode dar um lance maior e necessariamente você não consegue o bem naquele prazo que você espera. Então, isso em empresas renomadas. A questão do lance pode variar bastante. Imagina para essas, né, que não tem um bom histórico. Obrigada, Maria. E cabe agora à vítima, né, procurar a polícia, esperar que a polícia faça seu trabalho e consiga identificar esses estelionatários.
E vocês viram também, né, que a advogada falou que tem que dar essa queixa, viu, minha gente, num prazo aí de até 6 meses. Então não deixem para depois. Quanto mais cedo a polícia souber, mais chance tem de identificar essas pessoas e até de evitar que outras vítimas caiam nesse mesmo golpe, né? Retirando esses criminosos aí de circulação.